Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com o deputado estadual pelo PSB, Bernardo Mussida. Deputado, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Rodrigo. Prazer participar mais uma vez do programa, bater um papo com vocês e com todos os ouvintes. Bom dia, deputado. Deputado, já começo falando a respeito do assunto do momento, né? Ontem vocês receberam já uma mensagem do governador Romeu Zema a respeito do projeto de lei concedendo aquele reajuste salarial aos servidores de 10,06%, já pedindo também para que tramite em regime de urgência. E o governador Romeu Zema foi muito enfático, né, na semana passada, dizendo que qualquer valor diferente desses 10,06% vai ser vetado. Como é que está essa negociação aí para a discussão desse projeto na Assembleia Legislativa, já que tem um prazo curto, né, para que ele possa ser aprovado, deputado? Bom, realmente é um projeto importante, né? Nós estamos no momento em que as categorias, os servidores estão se organizando. Nós temos a polícia trabalhando como uma operação padrão, né? Está um pouco mais lento, e também os servidores da educação já começando greve. Então é fundamental que o governo tenha sensibilidade, né, de negociar. Mandou o projeto ontem para a Assembleia, foi lido ontem, o projeto de reajuste, mas é importante lembrar que a pauta da Assembleia permanece trancada desde o fim do ano passado, diante de um outro projeto importante também de regime de recuperação fiscal. E o governador ele pediu a retirada de urgência do regime de recuperação fiscal, do projeto de regime de recuperação fiscal, exatamente para possibilitar a votação do reajuste dos servidores. Então, o que a gente espera, né, é que seja feita em breve a leitura do projeto, do pedido de retirada de urgência do projeto de regime de recuperação fiscal, para que o projeto de recomposição salarial possa ser votado e que haja, então, atendimento das categorias dos servidores como um todo. Deputado, a gente ouve muito os servidores dizendo que o governo não negociou quando propôs essa recomposição de 10% nos salários. O senhor viu dessa forma também, que faltou uma negociação, quando o senhor disse que o governo precisa ter sensibilidade de negociar? É porque o senhor viu da mesma forma que os sindicatos estão argumentando? Bom, na verdade, o que eu entendo é o seguinte: nós estamos num momento sensível em Minas Gerais já há alguns anos, né? Nós temos, historicamente, pegar aí os últimos anos, um estado que está fazendo muito esforço para pagar as contas e com pouca capacidade de investimento. O ano passado foi um ano atípico, porque houve uma negociação importante, que foi aquele acordo da Vale, que colocou recursos para investimento no caixa do estado, coisa que não estava acontecendo. Nós tivemos também uma alta das commodities, sobretudo do minério de ferro, que melhorou, impactou positivamente a arrecadação do estado de Minas e, de certa forma, aliviou um pouco. Mas nós não podemos esquecer que Minas, vou dizer assim, está sobrevivendo por liminar do Supremo Tribunal Federal. Não estamos pagando aí a dívida pública do estado. Isso tem um efeito futuro perigoso, porque na medida em que não é feito o pagamento, isso vai, com a incidência dos juros e etc., isso vai crescendo, o valor vai crescendo. Então nós temos que ter muita responsabilidade. O que o governador argumenta é que o limite orçamentário, limite financeiro, sem incorrer em crime de fiscal, né, que seria da lei de responsabilidade fiscal, seria esse. Eu entendo até que certamente o governo deve ter uma gordurinha para negociar, mas também sabemos que não vai aumentar muito além disso. Então não vejo um caminho para Minas, vamos dizer, estabilizar, que não passe pela aprovação do regime de recuperação fiscal, ainda que haja mudanças no texto, né? Essa primeira fase que está sendo discutida na Assembleia é a autorização para adesão. Depois nós temos várias outras ações que precisam ser praticadas, mas sem equilíbrio das contas públicas, não adianta buscar ter uma recomposição salarial, um aumento real de salário,
porque o Estado realmente ele não vai aguentar pagar e aí nós vamos ter um problema ainda maior. Então, a verdade é que a gente percebe um equilíbrio aí muito tênue, um equilíbrio muito difícil de ser alcançado entre, de um lado, a justa e necessária cobrança por parte dos servidores em relação ao próprio salário. Nós temos que lembrar aqui que o ano passado, diante de todas as variações da economia mundial, nós tivemos um ano com inflação alta no Brasil. Nós já temos aí uma inflação de 2 dígitos acumulado em 12 meses, então isso é alto, né? Nós não podemos conviver com a inflação nesse patamar, e claro que a inflação ela corrói o poder de compra do salário, sobretudo do trabalhador que ganha um valor menor, então esse poder de compra ele vai sendo corroído. Nós temos aí uma legislação tributária que incide pesadamente sobre o consumo, então isso, para quem ganha menos e consome a maior parte do próprio salário, isso impacta também de uma forma muito cruel, e por isso é necessária a recomposição. Por outro lado, nós temos também as contas do Estado, como eu disse aqui, que há alguns anos já vive um desequilíbrio. Eu, no meu entendimento, já falei isso em outras ocasiões, desde a aprovação da Lei Candir, quando Minas deixou de arrecadar o tributo sobre aqueles produtos exportados, nós não conseguimos mais ter um equilíbrio fiscal. Então é uma legislação que, no meu entendimento, ela é injusta com Minas, deveria ser mudada, mas é uma legislação federal. Seja como for, é importante nesse momento de discutir a recomposição salarial, de atentar para o direito dos servidores sem prejudicar o equilíbrio das finanças do Estado. Deputado, queria abordar um outro assunto com o senhor também, em relação a uma série de reportagens que o Jornal Tempo vem veiculando a respeito de uma espécie de orçamento secreto que existiria dentro da Assembleia Legislativa, que tem sido chamado de Zema Plus por aqui. Existe realmente esse orçamento secreto, mais de 300 milhões de verbas ocultas para 10 deputados mineiros, inclusive o nome do senhor é citado nessa lista. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, né? Tivesse a oportunidade também de esclarecer para os nossos ouvintes. Bom, eu divulguei na minha página que eu fiz muito esforço para dar publicidade a todos os recursos que nós conseguimos intermediar junto ao governo. Tem por prática de prestar contas do mandato, então ao final do ano, eu tenho um pouco mais de um ano de mandato, ao final do ano eu comecei a fazer um esforço imenso de divulgação de todos os recursos que nós viabilizamos, que nós conseguimos, de alguma forma, indicar para cada um dos municípios que a gente tem atuação. Então, eu disse que era o orçamento mais divulgado de todos os tempos. Eu entendo que o uso do termo orçamento secreto, ele é incorreto, porque ele leva a uma confusão que não é verdade. Primeiro, o orçamento ele é público, ele é votado na Assembleia, ele é enviado pelo Poder Executivo, em primeiro lugar, discutido e votado na Assembleia, ele é fiscalizado pelos órgãos de controle, ou seja, pelo CGE, pelo Tribunal de Contas do Estado, pela própria Assembleia Legislativa. Então não há falar-se em orçamento secreto. O que há é que alguns deputados que conhecem a realidade do interior, e isso é coisa que sempre aconteceu, leva o prefeito ao governador, leva os vereadores, leva até as secretarias e apresentam as demandas. E na medida em que o governo tem programas para determinadas áreas, algumas demandas são atendidas. E, obviamente, aquele deputado que intermediou a demanda, ele é reconhecido no seu município, ele é reconhecido por ter apresentado aquela demanda e muitas vezes ter tido a demanda atendida. Eu mesmo tive oportunidade no ano passado, por exemplo, a gente teve acompanhando o governo, dentro da nossa função, acompanhando o governo, percebendo que o governo estava fazendo um investimento importante nas universidades federais de Minas Gerais. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar a universidade que é sediada na minha cidade de origem, que é Itabira. Nós temos hoje em Itabira um campus avançado da Unifei,
e conhecer os projetos da Unifei. Tive reunião com o reitor, com o diretor e etc. Me apresentaram um projeto importante para o município, um projeto de construção de um centro de empreendedorismo, e imediatamente, com aquele projeto em mãos, eu voltei ao governo, mostrei para eles a importância desse projeto para o município, a importância do projeto para a universidade, a importância daquele projeto para a gente alcançar um objetivo bastante importante, no caso de Itabira, que é a diversificação econômica para logo após o fim da mineração, quer dizer, não condições desde agora, e convidamos o governador esteve em Itabira e anunciou um investimento de 15 milhões para a construção desse centro de empreendedorismo. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse processo, de ter levado a informação ao governo, de ter conversado com o governador e apresentado a demanda para ele, e de saber que em breve nós teremos esse equipamento público disponível para a universidade e para a comunidade da região e do estado de Minas. Não tem nada secreto aqui, foi tudo feito com muita publicidade, com muita transparência, com articulação política. Agora, nós estamos num período pré-eleitoral, né, e que é natural que haja aí a tentativa de desgastar em alguns momentos, mas em relação ao orçamento não vejo nada, primeiro, nada de secreto. Segundo, eu não vi nenhum deputado reclamar por ter sido atendido pelo governo, e nem a população reclamar. Ao contrário, a população, ela sabe que uma das principais funções, né, entre outras, mas uma das funções do deputado, exatamente a função representativa, é conhecer bem as demandas e levar essas demandas ao conhecimento do governo e tentar buscar soluções de acordo com cada um dos problemas que a gente identifica. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas também, na medida do possível, né, deputado? Às vezes é complicado, mas enfim, vamos tentar, tá bom? Vamos começar? Tá bom, vamos lá. Começando sobre mineração, como superar os desafios do fim da mineração? Bom, essa é uma pergunta difícil de ser objetiva, né? Mas vamos lá, nós queremos investimento concreto. Precisamos que parte do lucro das mineradoras seja reinvestido nas cidades, nos territórios onde ela atua. Vou dar um número aqui rapidamente. A Vale lucrou no ano passado 133 bilhões de reais, né? Isso equivale a mais de 100 anos de arrecadação, por exemplo, como de uma cidade como Itabira, que é berço dela. Se você for nas cidades mineradoras, você vai ver que elas hoje não têm infraestrutura para atração de novos empreendimentos. Então nós queremos efetivamente investimentos em infraestrutura, em garantia de qualidade de água, em eliminação dos riscos da barragem, no mínimo, para que cada um desses municípios possam se preparar. Então, um dos caminhos desculpa alongar, mas um dos caminhos que nós estamos cobrando, acionando o mercado financeiro, para que a ESG de cada empresa, quer dizer, a relação da empresa com o meio ambiente, com a sociedade, a sua própria governança, hoje, uma métrica importante avaliada no mercado financeiro, possa ser um amparo, um auxílio, um norte para a atuação das mineradoras, e que isso seja revertido em investimentos concretos em cada um dos municípios minerados, dos territórios atingidos. Regime de recuperação fiscal. Regime de recuperação fiscal, eu vou dizer que é um remédio amargo, mas que é, nesse momento, necessário. Vamos dizer assim, é igual quando a gente fala sobre a democracia, né? Eu já ouvi e concordo dizendo assim, olha, a democracia é o pior regime que tem, com exceção de todos os outros. Ou seja, a gente sabe que há problemas, mas é que é necessário enfrentar esses problemas. O regime de recuperação fiscal é algo semelhante. Hoje, Minas Gerais é um estado deficitário, é um estado que precisa de encontrar caminhos para equacionar suas dívidas. Se tem outro caminho, que seja apresentado. Até então, o único caminho que nos foi apresentado é o regime de recuperação fiscal. O PSB ao lado de Lula em 2022. Eu acho que está bastante consolidado nesse sentido, né? Conversei na semana passada com o presidente nacional e não há, acho que não está bem
encaminhado para que isso aconteça. É claro que a formalização acontece nas eleições, mas é o caminho natural do partido, um partido centro-esquerda, e que vai manter as suas origens e certamente deve apoiar o presidente, a candidatura do ex-presidente Lula à eleição presidencial. Deputado estadual Bernardo Mucida, do PSB, nosso convidado de hoje no Café com Política. Deputado, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição de vocês, e em um outro momento gostaria de falar um pouco mais sobre a necessidade de implantarmos aí políticas no setor de mineração que deem aos municípios essa perspectiva de diversificação de suas economias. Oportunidades com certeza não irão faltar, viu, deputado? Obrigado mais uma vez pela participação, Adriana, e pela gentileza. Tá, joia. Obrigado, Adriana. Obrigado, Rodrigo. E obrigado a todos os ouvintes. Nós é que agradecemos.